O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo, por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Nós encontramos-nos nesta semana meditando fortemente o Evangelho de João. João é o evangelista escolhido para acompanhar a igreja nos seus tempos mais densos, porque ele tem uma capacidade de adentrar no sentido profundo daquilo que os outros evangelistas às vezes apenas apresentam como uma narrativa de fatos. Se nós observamos os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é fácil perceber quem é Cristo a partir das suas ações e das suas palavras. Sobretudo o Evangelho de Marcos é simplíssimo. O Cristo toca, o Cristo olha e dirige algumas palavras. No Evangelho de João, ao contrário, recolhe-se cada uma das palavras e cada uma das atitudes do Cristo e lhes apresenta o sentido profundo. É por isso que é um Evangelho que estende de uma forma maior os discursos de Cristo para nos ajudar a entrar lá no fundo, no mais profundo daquilo que Cristo deseja fazer. E hoje, particularmente as leituras de hoje, querem nos fazer comparecer diante de uma realidade. A realidade de que Cristo veio a este mundo para ser solidário a todos nós, nos nossos sofrimentos. Onde quer que se encontre na história, seja na história da humanidade ou seja na história de Israel, alguém que sofra em nome da justiça, ou alguém que sofra em nome de alguma coisa que não pode ser medida e tangível, ali se encontra um sinal de Jesus Cristo. Ele, então, no seu sacrifício, pregado na cruz, recolhe todo o sofrimento, todo o desencontro e toda a traição, inclusive, para dar-lhe um significado. Porque humanamente, quando nós comparecemos diante da dor, diante do sofrimento e diante de uma traição, a gente se pergunta sobre o porquê. E este porquê é inexplicável, não é? Nós, quando somos traídos por alguém ou decepcionados por alguém, somos profundamente cortados na nossa alma e nos perguntamos sobre qual é o sentido de termos sido apunhalados pelas costas. Este sentido certamente ficará obscurecido. A gente nunca vai dar conta de esvaziar isso. Mas olhando para Cristo, nós vemos como é possível dar uma força e alcançar e encontrar uma força para ressignificar o sofrimento. Se nós observamos bem na literatura, a dor diante da traição é tão grande que Dante, quando escreve sobre o seu inferno na sua obra, a Divina Comédia, ele diz que o canto mais frio e obscuro do inferno está reservado para aqueles que traem os amigos. Observe, a traição de alguém ou a decepção da expectativa é sempre uma sombra dentro do nosso coração.
e dentro das nossas relações. E o Cristo então vem na esteia dos homens e das mulheres que sofrem e que são injustiçados e que são caluniados, e na esteia, sobretudo, dos profetas, dizer que ele mesmo irá apresentar-se como aquele que sofre. E neste seu sofrimento e na sua morte haverá de se manifestar o amor do Pai. Nós vemos nesse evangelho que se diz que Cristo causa um certo embaraço. A palavra de Cristo nos impõe sempre um discernimento. Nenhum de nós pode estar diante desta figura que é por si só apaixonante e encantadora e não se sentir provocado. Alguma coisa sobre si, sobre os outros e sobre as próprias relações. Mas ao ser provocado pelo Cristo, e o Evangelho de João traduz essa visita de Cristo com a imagem de uma luz, não é? Cristo é a luz lançada sobre este mundo. É preciso que a gente se deixe alcançar nas nossas próprias escuridões e nas nossas próprias trevas. Porque a presença de Cristo faz uma divisão, entende? Toda vez que nós escutamos a sua palavra, comparecemos diante da sua pessoa, nós vamos como que fazendo um discernimento daquilo que em nós precisa ser mudado, daquilo que em nós e nas nossas relações é treva e que precisa ser luz, daquilo que em nós precisa ser convertido. E aí, diante disso, nós temos dois caminhos. Um é o caminho daqueles que se fazem discípulos de Cristo e deixam-se iluminar sem temer as próprias fraquezas e as próprias sombras, porque todos as temos. Seria talvez melhor se nós não tivéssemos, mas a condição do humano é essa, onde cada dia nós temos que nos confrontar com os nossos erros, com as nossas palavras, e temos que revisar, e temos que mudar alguma coisa. A outra é aquela tendência dos fariseus, que diante da luz que é Cristo e da sua palavra, escondem a própria fraqueza e a própria fragilidade através da hipocrisia. E, portanto, ao esconder-se, ao ocultar as próprias fragilidades, a não deixarem serem alcançados pela palavra de Cristo e, antes de tudo, pelo seu amor, se colocam fora do horizonte da sua salvação. Portanto, nós sempre, diante da palavra de Cristo, sobretudo quando ela é amarga, temos que nos perguntar: o que esta palavra deseja produzir de frutos dentro de nós? Esta é uma expressão também profundamente joanina. João fala que o grão de trigo que cai na terra deve morrer, porque se não morre, fica só. Fala em primeiro lugar do Cristo, e Cristo entende a sua traição, a traição que sofre, a sua paixão e o seu sofrimento como uma oportunidade de ser aquele grão que cai na terra e que morre para florescer, e assim todos nós. E aqui nós podemos encontrar, à luz daquilo que começava dizendo, uma maneira para lidar com os sofrimentos, com as angústias e com as traições na nossa vida. A pergunta sobre o porquê fica obscura, porque na maior parte das vezes, quando nós somos traídos e decepcionados, ou quando alguém nos calunia, a gente não merece, e a gente sabe disso, e é isso que nos custa. Mas Cristo, e à luz do mistério de Cristo, nós podemos nos perguntar sobre para quê. Entendem a diferença? A pergunta sobre o porquê pode nos deixar amargos e decepcionados, porque ficamos sem resposta. Mas a pergunta sobre o para quê, ou o que eu vou fazer com isso, lembrando-nos aquilo que diz Sartre numa das suas peças: não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Em Cristo, então, nós temos sempre esta oportunidade de ver no abandono, na traição, no sofrimento e na decepção uma oportunidade de produzir fruto. Porque, do contrário, isso nos amargura. E Cristo, no sofrimento que experimenta, ou Nossa Senhora das Dores, a Senhora da Piedade, poderiam ter sido amargos a partir do seu sofrimento e das dificuldades que experimentaram. Mas arriscaram-se a perguntar um para quê, de modo que a sua vida tornou-se para sempre, a vida de Cristo, a vida de Nossa Senhora das Dores, um sinal de que é possível fazer da dor, da angústia e da traição e do sofrimento um parto de nós mesmos. E se nós observamos bem e prestamos atenção,
Nós vemos que Jeremias vai dizendo sobre si e da experiência de ser traído e da experiência de ser e de encontrar-se numa decepção, e invoca o nome do Senhor. E aqui ele diz algo muito interessante que nos ajuda a fazer esse movimento das ressignificações, que é, diante do sofrimento, da dor, de uma calúnia e de uma traição, sobretudo diante de uma situação que não pode ser facilmente esclarecida, poder ofertar e fazer desta experiência de morte uma experiência de parto e de saída de nós. Ele traz algo muito interessante na profecia que escutamos na primeira leitura. Ele diz que o Senhor se envolve com as causas dele. Com as causas dele. É para isso que a gente reza. É para isso que a gente tem fé. Não tanto para que a nossa vida deixe de ter todas as sombras. Não tanto para que o Senhor nos confirme nas nossas expectativas. Não tanto para que tudo seja certo e para que a nossa vida tenha ausência de sofrimentos, né? Nós rezamos porque, ao rezar, nós tomamos consciência de que o Senhor se envolve nas nossas causas. Lembrando daquilo que diz Dalai Lama: amar é envolver-se com as causas dos outros. Para que nós amemos alguém, é preciso que a gente se envolva com aquilo que o outro é, não é? Para estar casado com alguém, a gente tem que ser capaz de suportar também as sombras uns dos outros. Sem isso, nenhum casamento é possível. O casamento é feito de luz, de sombra, de encontro e de desencontro. E nós vamos descobrindo, ao estar casados, que a compatibilidade é uma escolha diária. Quem está apaixonado não é capaz de ser compatível, né? O apaixonado é muito cioso de si, das próprias questões e dos próprios projetos. É muito cheio de si. Mas quem ama, não. Quem ama tem que fazer a experiência de esvaziar-se, né? Todo mundo que quer manter o casamento sabe muito bem que, às vezes, para continuar seguindo, é preciso não ter razão. É isso, hein? Jeremias está querendo dizer: o Senhor se envolve com as minhas causas. Quer dizer, antes que o sofrimento seja meu e só meu, porque abandonado a mim mesmo, o sofrimento pode me amargurar e pode me decepcionar e pode estreitar o meu coração, eu faço do meu sofrimento, da minha dificuldade, da minha traição, uma coisa que é também de Deus. Eu deixo que Ele tenha espaço. É porque Deus pode ser a força da nossa fraqueza. Deus pode nos dar o seu amor, que é um amor que explica tudo, que nos faz abrir mão daquelas respostas que são desnecessárias. Abraçados por este amor de Deus, que é, antes de tudo, efetivo, não só afetivo, porque é um amor que salva. Não é só um amor que encanta os nossos ouvidos e nos deslumbra. É um amor que salva e que cura das nossas amarguras e das nossas feridas, para que elas não nos envenenem e não envenenem as nossas relações. É preciso deixar que Deus, neste momento, se envolva com as nossas causas. E volto a dizer, é para isso que nós rezamos, é para isso que nós temos fé, para deixar que o Senhor seja importante na nossa vida e que Ele possa participar de tudo aquilo que somos e de tudo aquilo que temos, inclusive quando nós estamos decepcionados e nos sentimos desencontrados. E é interessante também, se observamos bem, que o Salmo ecoa aquilo que diz Jeremias. Jeremias diz: o Senhor se envolve com a minha causa. Lembrando-nos daquilo que estamos falando. É o Senhor quem nos ajudará a transformar a morte em vida. É o Senhor quem nos ajudará a não ficarmos presos nas trevas e nas mortes que nós mesmos criamos, quando vivemos presos às nossas decepções e às nossas expectativas, né? Inclusive este é o pecado dos fariseus, né? Os fariseus estavam tão cheios de si, da própria lógica, das próprias certezas, tão ensurdecidos pelas próprias certezas, que eram incapazes de escutar os outros. Nós, às vezes, somos surdos, não é? Que temos certezas demais, razões demais, sabemos demais, e, portanto, não temos tempo para nos perceber, para perceber os outros nas suas causas e na sua legitimidade. Nós utilizamos hoje tanto essa expressão, lugar de fala. É tão difícil alcançar alguém no seu lugar de fala, porque nas nossas razões a gente entende, né? Mas quando o outro, a outra, a esposa, o esposo, o filho, a namorada, o namorado está querendo dizer das suas razões, a gente diz: eu não tenho tempo para escutar isso, não. E se nós não temos tempo para escutar, não temos tempo para amar, porque amar
significa envolver-se com as causas dos outros. E se não temos tempo para os outros, também não teremos tempo para Deus. E aí ecoa o Salmo, a primeira leitura. O Senhor salva aqueles que têm reto coração. E assim quero finalizar esta reflexão. O que significa ter reto coração na perspectiva bíblica? Significa saber onde está o coração e aquilo que o coração procura. Nós às vezes nos perdemos nas nossas ilusões pelos bens e por aquilo que passa, por aquilo que é passageiro. Não é que seja errado querer ter coisas e querer adquirir, tudo isso é muito bom. Mas os salmos dizem, se aumentarem as vossas posses e riquezas, a ela não prendais o coração. Porque o que torna na Escritura alguém ímpio e que faz perder o coração é ater o coração ao lugar errado. Porque se o sentido do nosso coração e da nossa vida estiverem nos bens, quando a gente tiver que dividir a herança dos nossos pais, a gente não vai dar conta mais de olhar na cara do nosso irmão porque ficou com o melhor terreno. Se o sentido da nossa vida estiver em buscar a nossa própria satisfação, aquilo que era belo no casamento, que é o fato de que um tem um jeito e o outro tem o outro, se torna uma oposição até que quando a gente assusta tem um muro entre nós, não é? Porque a gente não consegue mais fazer da diferença uma soma. Então a Escritura está dizendo, é preciso ter um coração reto, quer dizer, saber onde se encontra o nosso coração. E aqui ajuda o autoconhecimento, a sinceridade e a experiência do amor de Deus. Porque aquele que tem um coração reto, aquele que sabe onde está o seu coração, pode ser salvo e alcançado pela graça de Deus. E inclusive, termino dizendo, as ofensas, os sofrimentos e as dificuldades têm uma capacidade enorme de nos ajudar a perceber onde é que está o nosso coração. Porque o sucesso é péssimo conselheiro, né? A gente, quando tem sucesso, se enche de si. E escurece o vidro do carro para não ver ninguém. Mas quando a gente sofre, quando a gente toma consciência da própria fraqueza, ainda que doa, a gente tem uma oportunidade enorme de comparecer diante daquilo que mais importa. As dificuldades, as calúnias, as traições, as perseguições têm uma capacidade muito boa de nos esvaziar de nós mesmos e nos encher daquilo que vem de graça e daquilo que mais importa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces.